Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do podcast Direto ao Ponto. Eu sou Alessio Novaes e meu objetivo é trazer de forma simples, clara e objetiva assuntos relacionados ao dry needling no controle da dor. Hoje será nosso terceiro podcast e se você ainda não escutou os outros, eu te convido a escutar sobre a origem do dry needling aqui mesmo no meu canal do YouTube. Hoje vamos falar sobre o que é o tão falado e tão famoso trigger point, o ponto gatilho. É um ponto hiperirritável, um nódulo palpável nas faixas tensas do tecido miofascial. A compressão direta ou contração muscular pode provocar sinal do pulo, sensibilidade local, resposta de contração local e dor referida, que geralmente responde com um padrão de dor distante do local do ponto realmente que o paciente está sentindo dor. Esse talvez seja o grande desafio e dificuldade que terapeutas e pacientes enfrentam, pois onde dói não necessariamente será o local do tratamento, e talvez por isso muitos tratamentos falhem. Vamos falar um pouco sobre esses sinais que aparecem quando pressionamos esses pontos gatilhos durante a nossa anamnese. O primeiro é o sinal do pulo. É uma resposta comportamental característica à pressão de um ponto gatilho. O indivíduo frequentemente se assusta com a dor intensa, podendo até mesmo gritar como uma resposta aparentemente desproporcional a uma quantidade de pressão exercida pelo examinador. Ele se move involuntariamente e é bem característico pela presença de ponto gatilho e normalmente os sintomas eles passam rapidamente. A resposta local de contração muscular, ou também chamada de LTR, Local Twitch Response, é um sinal que é definido como uma contração visível ou até mesmo palpável transitório do músculo e da pele, quando essas fibras musculares tensas se contraem quando a pressão é aplicada, ou até mesmo quando a gente insere uma agulha ou pela palpação transversa no músculo. Então é algo bem comum e que nós vamos encontrar de forma bem frequente, tanto durante a palpação quanto durante o tratamento. A dor referida é outro sinal que nós também conhecemos e identificamos quando eu tenho um ponto gatilho. É também chamada de dor reflexa e a dor percebida em um local que não seja o local do estímulo doloroso. Essa dor é reproduzível e não segue dermátomos, miótomos ou raízes nervosas. Não há inchaço das articulações ou déficits neurológicos específicos. A dor de um ponto gatilho miofascial é um padrão discreto e constante de dor. No caso, então, a dor irradiada é ligeiramente diferente da dor referida. Por exemplo, a dor relacionada a um infarto do miocárdio pode ser referida ou irradiando a dor no peito. Dor referida é quando a dor está localizada longe ou adjacente ao órgão envolvido. Então, por exemplo, quando uma pessoa sente dor apenas na mandíbula ou no braço esquerdo, mas não no peito. Agora eu quero falar um pouquinho a respeito mais da anatomia e da etiologia desse ponto gatilho. Ele vai desenvolver na camada miofascial, principalmente no ventre muscular, onde eu tenho a placa terminal motora. Esses são nódulos palpáveis e dentro dos músculos do tamanho de 2 a 10 milímetros e podem aparecer em diferentes locais em qualquer músculo do corpo, seja no ventre muscular, nos tendões e até mesmo pontos gatilhos não miofasciais podem ser encontrados, como em cicatrizes, ligamentos e até mesmo cápsulas articulares. Todos nós temos pontos gatilhos no corpo. Pode estar presente mesmo até mesmo em bebês e crianças, mas a sua presença não resulta necessariamente na formação de uma síndrome dolorosa. Quando isso acontece, eles estão diretamente associados à síndrome da dor miofascial, que é uma disfunção somática, distúrbio psicológico, até mesmo com presença de déficit funcional. A síndrome da dor miofascial refere-se à dor regional de origem dos tecidos moles e está associada à sensibilidade muscular decorrente dos pontos gatilhos, pontos focais de sensibilidades com alguns milímetros de diâmetros, encontrados em vários locais do músculo e na face do tecido muscular. As possíveis causas é de uma incrível variedade de possibilidades.
Então eu posso citar, por exemplo, lesões sofridas por conta de uma queda, um estresse, trauma, sedentarismo, uma má postura ou até mesmo a falta de variação da mesma, o uso excessivo de músculo, né, provocando microtraumas durante um levantamento de peso, condições crônicas de estresse, ansiedade, depressão, trauma psicológico, deficiências vitamínicas como D e B, ácido fólico, ferro, distúrbios do sono, problemas articulares, hipermobilidade, entre outras possibilidades. Dessa forma, podemos compreender a multifatoriedade, que é a formação dos pontos gatilhos. Por isso, muitas vezes, devemos ficar atentos durante o nosso tratamento quanto à perpetuação dos sintomas. Muitas vezes, nossos recursos são extremamente eficazes no tratamento dos sintomas, mas quando esses sintomas se tornam perpetuantes, precisamos dar um passo à frente para identificar esses possíveis fatores que não estão envolvidos ali necessariamente com o ponto gatilho em si, e sim na sua origem. Por exemplo, alterações vitamínicas é algo que o fisioterapeuta não terá condições e nem habilidade de poder ajudar esse paciente. Por isso é importante nós termos sempre acesso a outros profissionais para nos ajudar no tratamento das síndromes dolorosas. Vamos classificar esses pontos de forma que fiquem fáceis até mesmo para que a gente possa identificá-los e tratá-los. Os trigger points podem ser divididos em vários grupos. Nós temos pontos gatilhos primários, centrais e secundários e pontos gatilhos satélites, ativos e latentes. Os pontos gatilhos primários ou centrais são aqueles que causam dor intensa localmente à pressão com padrão de dor referida. Geralmente são encontrados no centro do ventre muscular. Já os pontos gatilhos secundários surgem em resposta aos pontos centrais existentes nos músculos circundantes. Eles geralmente se retiram espontaneamente quando o trigger point central é curado. Esse trigger point também é chamado de trigger point satélite. Os pontos gatilhos ativos e latentes possuem uma diferença bem característica. O trigger point ativo é qualquer ponto que causa sensibilidade, padrão de dor de referência palpação.